Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e com eles formar uma base. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra ao aparecer espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates foram os primeiros precursores. E aí a gente tem lá as ideias de Sócrates e Platão, mas no quinto parágrafo traz para nós assim, antes do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo. E Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. O homem chegou a um ponto em que a luz sai por si mesma de debaixo do alqueire, e ele está pronto para olhar-a de frente, tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. E aí ele traz, né? Por outro lado, essas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, nós estamos trazendo essa leitura para podermos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dos espíritos missionários da Falange de Caimbar-Schutel, da divulgação da doutrina espírita pelos meios de comunicação contemporâneos de massa, pedimos um amparo também aos nossos benfeitores, aos benfeitores presentes nesta sala, de cada um de nós, do próprio trabalho, para que, fechando a Revista Espírita de 1858, com o estudo de setembro, propaganismo, possamos refletir sobre essas ideias que vêm há séculos, né, dentro de nós, a cada encarnação, colocando um pouquinho para a nossa reflexão. Que essas bênçãos caiam sobre todos nós nesse instante. Graças a Deus. Bem, caros amigos. Oi, Beth, que bom. Oi, Luiz. Nós vamos lá para o texto de 58, que trata exatamente da propagação do Espiritismo. Nós vamos lendo e comentando. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, esse texto, ele pode ser estudado exatamente com algumas questões da introdução do Livro dos Espíritos, da conclusão e da lei de progresso. Tá? Esse é um fenômeno digno de registro na propagação do Espiritismo. Ressuscitado há apenas alguns anos nas velhas crenças, apareceu entre nós não como outrora a sombra dos mistérios, mas em plena luz e à vista de todos. Para uns foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se punha de lado como um brinquedo para tomar outro. Para muitos não encontrou senão indiferença. Então, vamos ver aqui. Para uns foi para uns os fenômenos viraram curiosidade passageira, divertimento. Para outros, e muitos, né, foi indiferente aquilo. Para o maior número, a incredulidade, a despeito da opinião dos filósofos, cujos nomes a cada momento são invocados como autoridades. Então para o maior número, bateu a indiferença para outros e a curiosidade passageira para uns.
Nisso nada tem de surpreendente. O próprio Jesus não convenceu todo o povo judeu com os seus milagres. Sua bondade, sublimidade de sua doutrina conquistaram graça perante seus juízes. Não foi ele tratado como impostor? E se não lhe aplicaram um epíteto? É que então era desconhecido o vocábulo de nossa civilização moderna. Entretanto, homens sérios viram nos fenômenos que se passam em nossos dias algo mais que um motivo de frivolidade. Nossos dias, estamos lá em 1850 e carambada, hein? Estudaram, aprofundaram com olhos de observador, consciencioso, e descobriram a chave de uma porção de mistérios até então incompreensíveis. Então, é aquela luz que se abriu, né, a candeia debaixo do alqueire. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Primeira coisa sobre a lei divina ou natural. Quando a gente começa o estudo da lei divina ou natural, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar todas as leis, né? Logo no princípio se pergunta se Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos, 119, nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então, esses que observaram os fenômenos como Kardec o fez, esses que observaram, estudaram, fizeram vários testes em médios, como o caso a gente vê aí os estudos que foram feitos na época com Eusápia Paladino, né? Com Sarah Piper, com vários pesquisadores, fazendo até esses médiums sofrerem um pouco, porque muitos prendiam até seus órgãos para ver se as coisas aconteciam ou se não havia nenhum músculo estalante ou coisa do gênero. Então, é importante que a gente pare para pensar sobre isso, né? E vem mais adiante ele dizendo, né, que esse jato de luzes e desses fatos sai uma doutrina, uma filosofia e até podemos dizer uma ciência. Mais uma vez, a gente lembra aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, né? Acho que é no capítulo 1, quando fala da aliança da ciência e da religião, no item 8, isso não vim destruir a lei, fica claro para nós que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as coisas do mundo material e a outra do mundo moral. Mas a visão de religião, por isso que Kardec não traz a doutrina espírita como religião, traz como doutrina, que é um conjunto, né, de conceitos, de explicações, de fenômenos, de ligações com o mundo invisível, e não um religar apenas com dogmas, com crenças, com coisas místicas, sem reflexão, sem provas científicas, que foi isso que as religiões se tornaram, né? Uns religares. Para religar eu tenho que pagar tanto. Para religar eu tenho que frequentar tanto. Para religar eu tenho que usar roupa X. Para religar eu tenho que fazer essa ou aquela oferenda. Isso não foi o que Jesus trouxe para nós. Ele nos mostrou a religação com Deus, com o Criador, o tempo todo, com ações de tratar bem o próximo, de amar a nós mesmos, de nos colocarmos no lugar do outro, da fraternidade, da solidariedade, da reflexão da justiça,
do amor, da sinceridade na própria virtude da paciência, da indulgência e da caridade. Então, por isso, né, doutrina é o termo mais correto. E está lá no Evangelho, no item 5, quando fala que o Espiritismo é uma nova ciência, que vem revelar ao homem com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, e que ele nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, e que essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, né, que ele mostra através que a gente vem a chamar de milagre, nada mais é do que questões possíveis através da vivência do magnetismo e do saber utilizar e observar os fenômenos. É importante que a gente veja, como ele diz aqui, né? Conforme o ponto de vista, a opinião pessoal do observador, pode ter uma visão inicial divergente, mas tendência que pouco a pouco haja uma unidade de princípios. E a despeito da oposição, então, e sistemática daqueles que pensam que a luz não pode sair senão de suas cabeças, que pensam que essa doutrina encontra numerosos aderentes porque esclarece sobre esses verdadeiros interesses, passados, presentes e futuros da própria humanidade, né? Vai dissipando as dúvidas, vai realmente tirando o que estava debaixo do alqueire, criado pelo próprio homem. E aí ele mostra, né, o espírito. Ora, com o espiritismo, todas as filosofias, tanto materialistas quanto panteístas, caem por si mesmas. Lembrando que panteísmo é aquela ideia que tudo sai de um todo e volta para esse todo. E quando lá, no Livro dos Espíritos, foram feitas perguntas aos espíritos sobre o panteísmo, eles trazem para nós a seguinte reflexão. É no item 14, né, do Livro dos Espíritos. Vai do 14, acho que é o 16. Mas tem uma reflexão aqui muito interessante. Nós já estamos nos vendo no terceiro parágrafo aqui do estudo desse artigo, fazendo essa correlação. Deus é um ser, ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Aí dizem os espíritos elevados, aqueles que assinaram prolegômenos, Vicente de Paula, João Evangelista, aquela turma lá, que está lá no início do Livro dos Espíritos. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vos percais no labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade nada saberíeis. Então, a gente não tem que ficar perguntando quem é Deus, como é Deus. Não sei. Gente, alguém muito mais inteligente do que todos que conhecemos criou o mundo, nos criou na possibilidade de ter um organismo, né, todo ligado nos sistemas digestivos, respiratório, coronário, tudo. Portanto, é muito importante que a gente tenha isso claro em nossa mente. E aí ele fala, né, que não é mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma, na sua individualidade e na sua imortalidade.
que se todos voltassem para o mesmo tom, ao nascer tinha que começar tudo de novo, né não? É. E esse todo ia ter também todas as nossas imperfeições. Então, nós temos que pensar, como diz aqui, enquanto não viram no Espiritismo algo mais que fenômenos materiais, só houve interesse por ele como espetáculo, que falava aos sentidos, aos olhos. Desde o momento em que se elevou à categoria da ciência moral, foi tomado a sério, pois falava ao coração e à inteligência, e todos nele encontraram a solução daquilo que procuravam vagamente. Uma confiança que foi baseada na evidência substitui a incerteza. E do ponto de vista tão elevado em que nos coloca as coisas deste mundo inferior, se nos apresentam tão pequenas e mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não passam de incidentes passageiros que suportamos com paciência e resignação. A gente não suporta tanto, porque o nosso ponto de vista ainda está materializado. No próprio capítulo, deixa eu ver se é 5 mesmo ou é no 1. É no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, no item, não é o capítulo 5, eu acho que é 3, espera aí. Eu sempre erro esse capítulo. Eu sei que o item é 5, e são nos primeiros capítulos, que a gente fala do ponto de vista, né, quando a gente tem que mudar o ponto de vista das coisas, a gente tem que vivenciar isso para que a gente possa entender melhor a nossa própria vivência, nossa própria experiência de vida. Enquanto nós não olharmos, é o capítulo 2, gente, do Evangelho, no item 5. Gravaram aí? Enquanto nós não tivermos essa visão, que é isso que ele fala aqui, a vida corpórea não é a mais ligeira parada na vida da alma, é uma ligeira parada da vida da alma. As vicissitudes são incidentes passageiros. Nós temos que entender a ideia, ficar clara e precisa de uma vida futura, de uma fé inabalável nesse futuro. Que pelo pensamento se coloca já na vida espiritual, que é indefinida, enquanto encarnado, vê que a vida encarnada não é mais do que uma passagem. E sabendo que a gente está num lugar temporário, não definitivo, aceitamos as inquietações da vida com mais indiferença. Hoje mesmo, vocês viram que eu atendi o telefone, coisa que eu não faço, que eu estou nesse fim de semana, quer dizer, ontem perdi uma companheira, perdi, né? Desencarnou. Espero que tenha desencarnado mesmo, saído da carne. Uma companheira que frequentava o Leão Denis. De sábado para domingo, uma outra companheira. Mas essa já estava com Alzheimer e tal. Mas a dificuldade das famílias, apesar dessa companheira de ontem para hoje, vivenciar a doutrina espírita há alguns anos. Desde que a gente comentava com isso lá no trabalho, e ela fez parte do grupo fez o autocura no Leão Denis, frequentava as palestras de sábado, fez passes de cura, acho que fez o que é o Espiritismo, História do Espiritismo, Livro dos Espíritos, fez também, fazia parte do grupo Vitalidade, um trabalho que existe lá para os da terceira idade. A família foi uma coisa difícil, está sendo difícil.
né? Porque ela desce uma escada, vai abrir uma porta, cai, e para eles acabou tudo. E aí? Quando a gente já tem essa visão diferenciada, toma-se um choque, se chora, tem saudades, mas não há desespero. Porque a vaidade, o orgulho ferido, a tortura que é não ver materialmente, a perder bens ou perder pessoas queridas, até enquanto a gente vive junto, vive brigando. Mas na hora que acontece, nossa, a gente se vê sem chão. Então, tomando-se de ponto de vista, a partir da vida terrena, o centro da qual está colocado tudo ao seu redor, toma vastas proporções. O mal que nos atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos nossos olhos uma grande importância. Mas aquele que encara a vida na vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. A gente se percebe como formigas, como diz lá no Evangelho. Então, como ele diz aqui, para nos servirmos da expressão de nosso sábio espiritual confrade Sr. Joba, tem lá no céu o inferno, né? O Sr. Joba, não é mais que uma hospedagem ordinária à terra, onde não vale a pena desfazer as malas. Isso é muito interessante que ele fala. Porque pode, uma hora para outra, a gente ser chamado ao retorno ao plano espiritual. Então, na doutrina espírita, tudo é definido, tudo é claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. Aqueles que aprofundaram na sua essência encontraram nela uma satisfação interior a que não mais renunciam. A gente pode parar para refletir sobre as nossas conquistas com os pequenos conhecimentos que já temos da doutrina espírita. A gente já busca no autoconhecimento o autocontrole das nossas impetuosidades. Não, peraí, vou ter que me controlar hoje. Fiquei esses dias todos em casa, né? Acabamos passando o carnaval, vamos voltar ao trabalho, deixar para trás tudo que me atrapalhava. Vamos começar de forma diferente. Isso já é um esforço. Quando a gente vive assim, atabalhoado, correndo atrás do tempo perdido, só nas coisas da matéria. Hoje me perguntaram, e aí? Eu cheguei de mala na escola. Nossa, veio direto, hein? Não adiantava eu dizer que eu estava levando a mala para fazer um trabalho com meus alunos, que eu passei encapando cadernos e que estava ali com mais de 30 cadernos, não sei quantos trabalhos. Não. Antigamente eu diria. Agora eu já sei qual é a reação. Ajuda. Pelo contrário, as pessoas pensam que você quer aparecer. Aí eu deixei para lá. Porque a doutrina me ensina, e às vezes eu consigo, que calar é mais fácil. Para mim era mais fácil. Eu vou andando 20 minutos com aquela mala do que andar com peso. A mala vai arrastando, né? Foi muito mais fácil. Ainda andei 20 minutos para a escola e voltei. A mala foi cheia e voltou vazia. Ainda aproveitei para lançar o M, mala, e o L, e criar novas palavras com eles. Brinquei com eles. Mas isso a gente aprende na escola normal. Esse tipo de incentivo, de motivação. Mas
o calar a boca para não dizer, não, eu vou aproveitar, fazer isso, fazer aquilo. Isso eu só aprendi com a doutrina. Às vezes eu até esqueço de ser mais... de evitar algumas, vamos dizer assim, alguns adversários de ideias ou de posturas sem necessidade. Então, esse esforço, né, que a gente aprende em oração com os alunos, em oração ao sair de casa, em oração por aqueles que partiram, em pedir forças para segurar suas más tendências, a gente só aprende com a doutrina. Senão a gente fica assim, Senhor, eu vi que isso aconteceu comigo. Ou então a gente fica assim, meu Deus, vou rezar não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, porque aí não pode acontecer nada comigo. E isso não quer dizer que se acontecer é porque eu rezei errado, porque ninguém me olhou, porque eu não mereço. Não. A gente sabe que tem um porquê. E aí a gente busca, peraí, por que aconteceu isso? Qual foi a minha ação? O que eu errei pensando, fazendo ou sentindo? Não, mas sempre isso acontece comigo. Então, por que sempre está acontecendo? Onde eu tenho que mudar? E por que essas situações toda hora acontecem? O que eu tenho que aprender? Então, esse ponto de vista mudado é a propagação do espiritismo, quer dizer, a divulgação da doutrina, o estudo da doutrina, não só dos fenômenos, mas dessa veia moral, dessa ciência, né, moralizante, evangelizadora, educativa de espírito, que é o grande boom da doutrina em nossas vidas. Vocês concordam? Tem algo a dizer? Está todo mundo muito caladinho na área de texto? Nada. Sobre suas experiências, também encontraram aí momentos em que esse conhecimento em nossas vidas mudou alguma coisa em nós? Vocês concordam plenamente, né? E aqui diz, né? Numa palavra tudo se explica e aquele que se aprofunda na sua essência encontra nela a satisfação interior. Por que eu repeti isso? Porque muitas vezes a gente, quando consegue lutar com essas ser, é tão bom, né, gente? Eu digo assim, puxa vida, eu consegui segurar hoje isso, segurar aquilo, coisa boa. Não é verdade? Beth, a doutrina faz grandes mudanças em todos nós. Eis porque em tão pouco tempo conquistou tantas simpatias. E estas não são recrutadas no círculo estreito de uma localidade, mas no mundo inteiro. Se aí não estivessem os fatos para o provar, nós os julgaríamos pela nossa revista, diz Kardec, que tem apenas alguns meses de existência. Ela começou em janeiro, nós estamos falando de setembro, né, de 1858, mas cujos assinantes, embora não se contem ainda aos milhares, estão espalhados por todos os pontos do globo. Além dos de Paris, dos departamentos, temos na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Bélgica, na Prússia, em São Petersburgo, em Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, na Batávia, Cayenne, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Ainda não temos essa questão vista no Brasil, tá vendo? Não o dizemos para fanfarronada, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado e tão especializado seja, desde logo, procurado em regiões tão diversas e tão afastadas, é preciso que o assunto de que trata encontre partidários. Do contrário, não o assinariam, por simples curiosidade, a milhares de léguas, ainda que fosse feito pelo melhor escritor. É, pois, o seu objeto que interesse não o seu obscuro redator. Aos olhos dos leitores, portanto, seu objetivo é sério. Fica assim evidenciado que o Espiritismo tem raízes em toda parte
E, sob este ponto de vista, 20 assinantes espalhados em 20 países diferentes provariam mais do que 100 concentrados numa só, pois não seria admissível que fosse obra de uma igrejinha. Aqui, esse parágrafo me fez lembrar o nosso trabalho. Muitas das vezes, companheiros nossos dizem, mas pô, só 9 pessoas no estudo, só 10, 12, 7, encarnadas, né? E nós já fomos orientados que há um encontro, depois que esses trabalhos todos da internet se estabeleceram, na sala espiritismo.net, Princípios Responder é por ela, há na espiritualidade encontros de espíritos para ouvirem nossos estudos. E a gente sabe que isso é verdade. A gente às vezes se vê na espiritualidade fazendo estudo e acorda assustado. André Luiz traz isso nos livros, coloca até um telão lá, e eles veem as coisas aqui. Então, é importante que a gente pense a importância do trabalho pela mídia, né? Pela mídia, todas as mídias, rádio, TV, rádio web, TV comum como a Rádio Rio de Janeiro, TV 100, agora o novo programa que começa dia 5, né, que vai para a TV Canal Viva, não é? Não, Rede Vida. Começa lá. Eu até botei no Face para divulgação. A gente tem que estar antenado, sim, com essas questões. Eu aproveitei os horários que eu não estava aqui ligado ao trabalho do Centro Espírita Leão Denis no Rio, no Carnaval, eu aproveitei para assistir as palestras de Divaldo no Congresso Espírita de Goiânia, onde até o Espiritismo.net estava fazendo parte. Estava lá. Né? Então, nós temos que estar por dentro. Ah, vai ter outra novela espírita no canal da Globo. Não, espiritualista, mas já é um despertar. Né? Sabe que dá audiência, lá vem uma aí às 6 horas, que vai tratar do magnetismo, né? Não vamos dizer que é o passe, não, mas só, não, é o magnetismo de um ser com os animais. Vai ser um tal de gente estudar magnetismo animal, magnetismo pessoal, né? Mas isso é propagação, é divulgação de uma forma ou de outra. É o programa, acho que é dia 4 de março, no programa Mundo Além, transmitido pela Rede TV agora, das 4h15 às 16h45. O programa é exibido aos domingos, né? Também pela Rede Sky. Então, por que a gente coloca isso? A gente coloca isso para estarmos ligados, né, a essa questão da divulgação da doutrina espírita. Combinado? Vamos mais adiante um pouquinho. A maneira por que até agora se tem propagado o espiritismo não merece atenção menos acurada. Se a imprensa tivesse feito reboar as suas vozes em favor dele, pregado, se numa palavra o mundo lhe tivesse dado ouvidos, poderia dizer que havia propagado com todas as coisas que tem curso em favor, e tal, e tal, e tal. Nós vamos ver aqui, Caibar chuta a sua importância no Brasil, quando ele funda em Matão, através da imprensa, né, também o Clarim, né, o editor o Clarim. E daí ele ser também o patrono desse trabalho de divulgação. Não podemos esquecer, e isso está no Congresso
quando a gente estuda a lei de progresso, quando se pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso e a influência dele no progresso, se ele vai ser a crença comum no futuro, e os Espíritos dizem que certamente se tornar uma crença comum, que marcará uma nova era na história da humanidade, mas, todavia, terá que sustentar grandes lutas, né? E que as ideias só se transformam, e que ele progride muito, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade, e que a marcha será mesmo assim mais rápida que o cristianismo, porque o cristianismo teve que construir a ideia de um Cristo, né? Misericordioso e bom e único. E o Espiritismo só tem que edificar essas ideias. Que quando a gente sabe que com essa visão, com essa ligação com o plano espiritual, com a continuidade da vida, com a comunicabilidade, com a individualidade da alma, nós aprendemos que contribui para destruir o materialismo em nós mesmos, os preconceitos de castas, cores, seitas, né? Mostrando a solidariedade, né? E que o Espiritismo vai marcar esse progresso e que ele não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque tudo que ele traz é o que o Cristo trouxe e a base é a mesma, né, gente? Então, é importante que adversa, que todos nós divulguemos nas nossas casas espíritas, nos nossos amigos espíritas, os nossos simpatizantes, esse trabalho, não só do Espiritismo.net, mas de outros trabalhos, como Jesus e a Doutrina dos Espíritos pela manhã, e outros trabalhos também, que fazem um estudo da divulgação da doutrina espírita corretamente via internet, via TV agora a cabo, né? Via Sky, via imprensa, várias revistas, web rádio, web TV, via Rádio Rio de Janeiro, programas sim, colocar nos nossos Face, colocar Facebook, colocar nessas redes sociais, porque a gente coloca tanta bobagem, por que não colocar a vitrine espírita também? Muito bem lembrado, Beth, nossa parceira. O Clube do Livro lá do Leon Denis, as pessoas fazem o primeiro mês e não pega nos outros, deixa de pagar, deixa de levar. Poxa, um livro que sai, vários artigos importantes, com uma palestra em DVD, R$20 a gente gasta, às vezes, fazendo um lanche. E a gente deixa de fazer, de comprar, de divulgar. Não é verdade? Então, é importante, como ele diz aqui, né? Quando ele fala até do Sr. Home, mereceu a honra de algumas referências, mais ou menos séria, ao passo que os acontecimentos mais vulgares têm nela grande espaço, porque a gente estudou aqui, foi divulgado pela imprensa até com uma visão já de observação mais criteriosa e científica, né? A gente vê isso hoje. Nem todo o pessoal da imprensa deve ser acusado de má vontade. Mas guardam silêncio. A gente vê, a gente fala numa casa espírita aqui no Rio, que frequentam muitos atores globais. Mas eles não dizem que são espíritos quando são entrevistados, que se fala de alguma coisa a respeito disso ou daquilo. Dizer, depende, né? Depende. Quando uma companheira nossa morreu de bala perdida, num carro, quando ela ia com o marido pegar a filha aqui na Barra, e saiu lá do Leon Denis e tal, e aí o marido dela, companheiro nosso, foi entrevistado, e a gente via a tranquilidade dele, e quando ele foi entrevistado até no Jardim Botânico, estava sentado num dos bancos, e ele estava lendo o livro, eu não me lembro se era O Problema do Ser Depois da Morte, de Leon Denis. Muitos criticaram. Viu, o marido estava doido para isso acontecer, vai ver que não se davam bem.
E até pessoas da casa ficaram assim. Quando ele disse, não, eu estou triste, saudoso, mas eu sei que tem um porquê, porque eu sou espírita. Ele disse isso na entrevista. Quando passou a primeira vez, falou tudo. Na segunda, nas terceiras vezes, já cortaram que ele falou que era espírita. Então, há, né, uma tendência a cortar por não se conhecer, ou não querer estudar, nem aprofundar, ou por interesse, sei lá quais. E é aí que a gente volta ao Livro dos Espíritos, quando a gente estuda lá nas conclusões, na conclusão... Peraí. As conclusões das opiniões, né, dos que adotam com fé e convicção, e outros não, dos adeptos, dos opositores. Está lá na conclusão 6 e 7, né? Porque o que ele diz aqui é que ao lado do problema da crença, há o da personalidade muito poderoso nesse século. Naquele século e no nosso, né? Nesses, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, sentem-se obrigados esses jornalistas ou essas pessoas a acompanhar os erros e tal jornalista receber perder os assinantes. E aí se pergunta se isso vai perdurar. Eles dizem que não, que nenhuma ideia nova, por mais certa e bela que seja, se implanta instantaneamente no espírito das massas, que vai encontrar opositores. E aí nós vamos fazer esse contraponto, né? Das conclusões do Livro dos Espíritos, 6 e 7, que mostram para nós, né, essas questões dos adeptos, da questão desde a antiguidade e dos 3 graus de adeptos. Aqueles que creem nas manifestações se limitam a constatá-las, ciência experimental. Aqueles que compreendem suas consequências morais. Os que praticam se esforçam por praticar essa moral. E os adversários, aqueles que negam sistematicamente tudo que é novo, sem conhecimento de causa. Né? Tem aqueles que, embora sabendo muito bem o que devem, né, ater-se sobre a realidade dos fatos, combate por motivos de interesse pessoal. A gente vai vendo isso aí. E para esses, o espiritismo existe, mas eles têm medo das consequências e preferem atacar como inimigos. E há aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa. Epa, só na próxima encarnação. E ainda não, Deus me livre, né? E aí preferem não levar a sério. Eles rejeitam, preferem fechar os olhos, né? Uns orgulho pela presunção, outros pela ambição e esses terceiros pelo egoísmo. Leiam a conclusão 6, principalmente a 7, sobre isso. Gente, é interessantíssimo. Às vezes a gente não estuda a introdução e as conclusões. Aqui a gente estuda, lá no Leon Denis também. É muito interessante quando a gente relembra isso. Quando eu estava estudando, veio na minha mente, eu fui procurar e digo, peraí, isso tem lá no Livro dos Espíritos. E traz tão bem explicado, né? Todo esse final aqui, quer ver? Aí ele fala aqui da fábula da macaquinha e o macaco e a noz, que a macaquinha colhe uma noz com a casca ainda verde, mete-lhe os dentes e faz careta, admira-se de que gosta de uma coisa tão amarga. Mas o velho macaco, menos superficial, já com um certo profundo pensador da sua espécie, apanha a noz, quebra, limpa, considera deliciosa. Né?
o Espiritismo teve depois que marchar sem qualquer apoio estranho. Mas em 5, 6 anos vulgarizou com muita rapidez. Se a gente ler aquele livro As Mesas Girantes, do Zeus Van Tuyl, nós vamos ver todo esse passado da história dos fenômenos. Tem outros livros também, mas esse é um compêndio interessante da FEB. No Invisível de Leon Denis, nós temos também muitas coisas a respeito dos fenômenos. E aqui traz, né? Onde adquiriu essa força, se não nele mesmo, né? Tantos opositores, e é porque as convicções adquiridas são sérias e duráveis, e não opiniões levianas, nascidas de um sopro e por outro sopro destruídas, né? Há uma coisa bem poderosa, né? Então, nós já estamos caminhando lá para... Vamos ver aqui, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 5º parágrafo, onde ele diz que alguém diz assim: encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, adquiro nele tão doces e grandes consolações, que todo pensamento contrário tornar-me, e sinto que meu melhor amigo tornar-se odioso se tentasse subtrair-me a essa crença. Porque quando a gente está dentro, entende mesmo, a gente se consola. Porque a ideia, quando tem raiz, ela não morre à toa. Agora, quando ela não tem raiz, ela pode ter um brilho fugaz, né? E em breve não tem sustento. Se o Espiritismo não foi apoiado pela imprensa na Europa, dir-se-á que outro tanto não aconteceu na América. Isto é exato até um certo ponto. Há na América, como aliás por toda parte, uma imprensa geral e uma imprensa especial. A primeira ocupou-se do Espiritismo certamente muito mais do que entre nós, posto não o suponhamos. Aliás, há no meio órgãos hostis. A imprensa especial conta só nos Estados Unidos 18 jornais espíritas, dos quais 10 editomadários e alguns de grande. Como se vê, estamos a esse respeito muito atrasados. Mas lá como aqui, os jornais especializados se dividem em pessoas especializadas. Quem compra é quem já entende, quem aceita, quem quer saber mais. Isso a gente vê até hoje. Quantos, meu Deus do céu? Eu falo, gente, vai lá para o estudo, está tudo no YouTube. Nós vamos começar de 1859, agora dia 5, começa agora. Ah, mas eu não vi as outras, mas está tudo, é só acessar. Tem todas as aulinhas, conversas nossas lá. Entra no nosso portal, tem lá na Galeria Multimídia, tem um serviço de perguntas e respostas. Qualquer dúvida vocês podem mandar. Mas a gente tem preguiça. Ou então, eu não consigo acessar, não sei instalar o programa, eu não sei. E aí, por mais que você tente explicar, a pessoa não está interessada, mas não está muito. E aí vai acontecer como comigo, como com muitos. Na hora que a dor me basa, que eu não pude sair por um tempo, e eu comecei a sentir falta da casa espírita, ficando perturbada, eu aprendi rapidinho a mexer com a internet, pelo menos para, né, poder, vamos dizer assim, lidar com algumas questões. Quando a gente estuda a introdução ao estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, né? Vale a pena também pegar na introdução, a introdução 10, que fala das objeções enganosas, né? A 11,
A 12 é interessante, porque ela mostra Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, personalidades que buscaram entender junto com Sócrates, como Sócrates, a questão do ser humano. Da 10 até, eu acho que é a de 15 a 16, introdução, fala das objeções, quer dizer, dos adversários, né? Por que eles colocam isso? Aliás, é bom ler a 17 porque fala do ceticismo. Então, da 10 é muito interessante. Como também, meus amigos, não esquecermos que nós estudamos aqui, logo ao começarmos o estudo da Revista Espírita de 1858, nós estudamos a Revista Espírita, as publicações aos leitores da revista, um artigo que está lá em fevereiro, a Polêmica Espírita também, que é um artigo de novembro, também a questão de Kardec aos leitores da revista também de fevereiro, sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de dezembro, de junho, manifestações de espíritos também, obras póstumas que falam da fundação da Sociedade Espírita, né? Há uma curta resposta aos detratores do Espiritismo também. Isso tudo que nós temos em 2 aulas gravadas no YouTube, também são interessantes para corroborar com esse fechamento de hoje. Né? As questões do espiritismo legal, que está em outubro, questão de prioridade, que é um artigo de dezembro, e esse de setembro. São artigos que movem para nós essas ideias que são tratadas também na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos e na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Há também aquele texto que nós estudamos em setembro, de Platão e a doutrina da escolha das provas, que mostra essas ligações que vêm progredindo com espíritos nas ideias, até nós chegarmos a um conhecimento. Né? Então, vale a pena também mostrar isso, né? Que ele diz aqui, qual o jornal espírita que se pode gabar de dar curso aos ecos do mundo? Fala às pessoas de convicções, não atrai a atenção dos indiferentes. Dizemos a verdade quando proclamamos que o Espiritismo foi entregue às próprias forças. Hoje, nós temos vários livros espiritualistas, vários fatos, várias novelas, várias situações para entendimento melhor, para não confundir o que é Espiritismo com o que não é Espiritismo. Não é que não seja uma boa doutrina, umas boas ideias, mas nós temos que chamar o que de que é mesmo, para não fazer confusões. E respeitar as doutrinas espiritualistas, como o catolicismo, o próprio protestantismo, que ele acredita no Espírito Santo, o budismo, o candomblecismo, né? A Umbanda, o umbandismo, até os companheiros, né, da religião judaica, os que seguem Maomé, os que seguem Moisés, mesmo com as suas resistências, com as suas dificuldades. Então, nós vamos ver aqui nesse parágrafo que a qualidade dos adeptos do Espiritismo merece particular atenção. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade entre gente iletrada? Não. Estes pouco ou nada se preocupam com o Espiritismo. Talvez difícil ouvido falar. Isso naquela época. Né? Então, Jesus falou para os simples, ignorantes do conhecimento, mas puros de coração. Depois, os que ficaram tomando observações das questões fenomênicas já eram cientistas, filósofos, né?
Então, para se chegar a essa parte da confirmação científica da doutrina. E ele, as mesas girantes, como tem também um texto na de 59 que fala das mesas volantes, né? Talvez tenham encontrado entre eles poucos praticantes, vamos dizer, das pessoas mais simples. Até aqui os seus prosélitos estão nas primeiras camadas da sociedade. Entre as pessoas esclarecidas, os homens de saber e de planejamento. E coisa notável, os médicos, que durante tanto tempo moveram uma guerra encarniçada ao magnetismo, aderem sem dificuldade à doutrina. E aí a gente vai ver o papel de Mesmer, né, que acabou utilizando tudo aquilo de uma forma muito brincalhona, e aí tirou a vontade vamos dizer assim, dos letrados de observarem com uma visão não charlatã. E ele vem usar depois o magnetismo com o nome de hipnotismo, né, gente? E hoje a ciência já está aí, ó. Neurocientistas falando sobre as possibilidades do cérebro humano, não sei o que lá, o outro falar das inteligências múltiplas, que há uma ligação no cérebro com as inteligências múltiplas, uma área do cérebro que vibra de uma forma diferente quando a pessoa ora, que orando auxilia no tratamento. Olha quantas experiências, né? Nós temos que ter cuidado com os livros que estamos lendo, com os artigos que estão aparecendo por aí. Mas quem tem a base doutrinária, lê, já tira o joio do trigo e vê quantas contribuições podemos utilizar. E ele fala na França, né? Contamos em grande número na França. E aí a gente vê hoje, né? Como a França só... A gente vai à França, tem que pedir. Quero ir ao túmulo ali de Kardec. Aí o pessoal diz, ó, só os de fora que vêm aqui. Quer dizer, Kardec, aquilo tudo na França, Joana d'Arc, com aquilo tudo, os fenômenos. Não foi lá que se expandiu. E aí a gente vê que o Brasil não pode perder essa chance, né? Nessa hora da transição planetária. Quando a gente lê Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando a gente ouve Divaldo, o Dr. Bezerra trazer em Los Angeles uma mensagem que ele diz que a gente está passando por todas essas dificuldades, não esquecendo que foram abertas as portas de locais onde espíritos estavam aprisionados há séculos para terem a sua última chance no planeta de prova e expiação de mudança, reencarnando aqui. Olha a nossa responsabilidade como espíritos. E aí a gente vê lá no Evangelho, missão do homem inteligente, missão dos espíritas, né? É muito interessante fazer essa correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores de última hora, que é o capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Como também lembrar dos falsos cristos e profetas, do capítulo 21. Também do 24, né, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não deixar de divulgar o que já sabemos. Para quem está pronto ou querendo ouvir. Nós temos que estar atentos com as possibilidades de auxílio, de caridade para conosco e para com o próximo, na divulgação. E para divulgar, nós temos que estar preparados, estudando e conscientes da nossa tarefa. Aqui também ele traz que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é prova menos evidente da verdade, pois que reuniu. Então ele mostra que as sessões são acompanhadas com interesse constante, com uma atenção religiosa, né? Mostra que
só se ocupa de estudos graves e sérios e não de experiências visando excitar a curiosidade. Então, há necessidade de termos materializações, isso e aquilo, depende da situação do centro, dos espíritos, dos médiuns, mas não fazer algo de combate. O período de curiosidade, diz ele aquele, chega ao declínio, isso em 1858. Então, agora, muito menos. E aí ele fala, né, que esses fenômenos fazem-nos entrar numa ordem de coisas tão grandes e tão sublimes, e que ao lado dessas graves questões, o móvel que se mexe ou que estala é um brinquedo de criança, é o ABC da ciência. E aí, aliás, sabemos a que nos atemos agora em relação à qualidade dos espíritos batedores, e ele fala da importância disso em determinado momento, e assinala a propagação do espiritismo em 4 períodos, e aí que a gente vê o da observação, o da curiosidade. Os espíritos batedores representaram o papel principal. Isso é muito importante aí, esse finalzinho, né, para chamar a atenção. O da observação, no qual entramos e que assim pode ser chamado de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. E ele diz que vai vir a seguir, já está, né? O período de admissão, no qual o espiritismo ocupará um lugar oficial, essas universalmente conhecidas, já passamos esse período, já foi admitido, né? Apesar de haver ainda algumas objeções, e o período de influência sobre a ordem social. Gente, olha para onde estamos caminhando. Sob a influência dessas ideias, entrará a humanidade em novo caminho moral. Olha a transição planetária aí. Transição do nosso planeta. Quando a gente lê sobre isso, se liga logo. E esta influência é desde já individual. Olha, eu quero reencarnar aqui num planeta de regeneração. Ah, meu Deus, eu tenho que me esforçar. Hoje eu venci, só numa hora que eu não venci. Mas foi assim, rápida. Mas o resto todo, até agora, eu venci mais do que eu perdi hoje de mim mesma. Porque eu saí com esse propósito. E aí ele diz que mais tarde exerciar sobre as massas para a felicidade geral. Por enquanto é individual essa mudança. A Juliana diz que, infelizmente, para alguns ditos puristas, este tema ainda é tabu. Pois é, amiga. Infelizmente, né? Eu sei. Estamos terminando. E aí, nós vamos assim para o final, nós estamos no final, nós estamos no antepenúltimo parágrafo, diz que de um lado uma crença que por si mesma se espalha pelo mundo inteiro, pouco a pouco e sem os recursos hoje da propaganda forçada, mas por outro lado, esta mesma crença se arraiga não nas baixas camadas da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não haverá neste duplo aspecto algo de muito característico o que dá o que pensar a todos quantos consideram o espiritismo um sonho vazio. E aí ele traz claramente para nós, ao contrário, de muitas outras ideias que vêm de baixo, infladas, e só lentamente penetram nas camadas superiores, onde se depura. O espiritismo parte do alto e não atingirá as massas, senão desembaraçado das ideias falsas, inseparável das coisas novas. A gente já está vivendo isso, gente. Eu vejo isso na obra social. Aqueles espíritos com dificuldades materiais e morais nessa existência, mas que já entendem, já se automodificam. E até vejo hoje companheiros já com alto entendimento intelectual, com mais dificuldade na prática. Então ele diz isso aqui, o medo do ridículo, noutros o receio de se prejudicar pelo choque de certas suscetibilidades, proclamação bem alta das suas opiniões.
A gente já vê hoje na UERJ, por exemplo, tem em outros lugares, mas na UERJ tem lá, né, um núcleo espírita, faz estudos dentro da faculdade. Né, tem um hospital também que faz esse trabalho com enfermeiros, com pessoas, antes de uma consulta, de uma cirurgia. Outros já estão criando hospitais holísticos. E aí ele diz aqui, a esse respeito, já se opera uma notável mudança de algum tempo para cá. Já se fala mais apertamente, já se arriscam. Faz com que se abram os olhos dos próprios antagonistas, que perguntam se é prudente, no interesse da sua própria reputação, atacar uma crença que, bom ou mau grado, por toda parte se infiltra e encontra apoio nas altas camadas sociais. A gente estava, no outro dia, fazendo uma palestra no Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui no Rio de Janeiro, na Barra, e uma das médias da casa é uma das artistas que trabalha na novela, e eu não sei qual é a novela. Uma novela que tem um negócio da criança que foi adotada e que a médica fez lá a inseminação. Ela é a avó da criança. Esqueci o nome dela. Ela assume tranquilamente como espírita. Tem até um livrinho, Por que me tornei espírita? São vários depoimentos de vários artistas que se tornaram isso, Ana Rosa. Se tornaram espíritas. Paulo Goulart. Então a gente já vê, né, o cumprimento daquilo que foi anunciado pelos espíritos, quando diziam: os maiores adversários do espiritismo tornar-se-ão em seus mais ardentes partidários e propagandistas. E ele termina esse artigo que a gente hoje diz: caramba, ele escreveu em 1858 e a gente hoje, em 2012, um bocado de anos depois, 100 e tantos anos, né, gente? Nossa, mãe, é que nós estamos podendo ver isso acontecer. Nós agradecemos a todos por terminarmos aqui o nosso estudo da Revista Espírita de 1858. Semana que vem vamos começar já a de 59. Já está o estudo todo prontinho. Faremos do Centro Espírita Leão Denis. Queridos amigos, mais uma vez te agradecemos a inspiração, a intuição, as possibilidades da divulgação, da reflexão e do entendimento. Que seja assim em nome dos nossos anjos de guarda, aos espíritos amigos da Casa de Leão Denis, aos espíritos amigos dos aqui presentes, dos desencarnados também, da falange de Caimbaçu e tantos outros espíritos e médiuns que colaboraram para o Pentateuco Kardeciano, que seja assim, em nome de todos eles, mas principalmente em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus.